Pessoal, vamos continuar a leitura de Filosofia da Crise, do Mário Ferreira de Santos. A gente está no capítulo As Fases Cráticas na História. Acho que capítulo 13, 14, por aí. Esse aqui é um pouco grande, mas acho que eu vou conseguir gravar ele inteiro, tá? Então assim vem o Mário. Para corroborar a nossa teoria do ciclo das formas viciosas, aqueles momentos ciclológicos de crise, que você não consegue muito bem fugir, porque você cria uma rivalidade, você cria um abismo, e aí você tenta separar, você tenta juntar, tenta separar e fica naquilo, circundando o entorno da esfera do ser. E aí o Mário vai dizer o seguinte: examinemos os aspectos cráticos da história. Então ele vai tentar buscar na história alguns exemplos desses ciclos de crise, dessas formas crisiológicas que vão sempre se reproduzindo, ao invés de encontrar um fim, sempre ganham novos começos, certo? Então aí vem ele. Não atentam elas a certos princípios já estabelecidos, como o de que toda tensão é sempre o campo de uma luta constante entre os vetores de conservação e os de destruição, e que a vitória final deste é, no mundo cósmico, uma lei? Todos sabem que as coisas não são eternas. Elas desaparecem, não só no desenvolvimento natural de seu processo tensional, como pela ação antagonista de outras tensões ambientais. Ele está falando do mundo físico. Não há sociedades humanas eternas, como não são eternos os seus elementos componentes. A perdurabilidade maior ou menor de uma forma social não implica um eternizar-se, que é incompatível com o cósmico, que sucede atravessando ciclos de formas que, embora se repitam e possam afirmar no campo formal um indício de eternidade, não impedem a transitoriedade do individual, do singular que realiza uma vida, como vemos demonstrado em todo o cósmico, desde a esfera físico-química à sociológica. Aqui ele sai um pouco daquela ideia do eterno retorno do Nietzsche, mostrando ali então um vício de homologia, sem considerar as singularidades, a inefabilidade do sujeito e, portanto, as heterogeneidades. Consequentemente, a história não escapa à regra. Lembremos-nos da Ananke dos gregos, do Dharma dos hindus, do ciclo dos egípcios. A presença do Kratos, do poder em grego, na constituição social como força de coesão, coerciando a tensão social, é inevitável na história. Vai dizer que o Estado é inevitável. Mas convém distinguir, pois, a falta de uma nítida distinção, que uma nítida distinção leva, como tem levado, a interpretações falsas, que correspondem aos desejos e às opiniões de grupos ideológicos, interessados em justificar atitudes e práticas. Se considerarmos o Kratos como força de coesão social, como superindividual e acima de grupos, devemos considerá-la a. Como correspondente à coesão, tônus aritmos pitagórico, como que dá coerência com a aerens de aero, estar pegado, perfeitamente unido, junto, daí herança, a sociedade tomada como tensão, e b. Como estruturado no organismo político à parte, que surge na história desde as formas mais simples de centralização de poder, concílios dos mais velhos, etc., até o Estado moderno. No primeiro caso, a coesão tônus dá força à sociedade. No segundo, a força dá a coesão. Então, no primeiro caso, tem uma espécie de herança de poder, tá certo? É uma ascensão ali, de uma união de povos, e depois você tem uma força maior que exerce pela coesão essa união, pelo menos em tese, tá? Há exemplos médios de participação de ambos. Há uma inversão de vetores, cuja mudança apenas da ordem permite uma distinção nítida. Conhecemos na sociologia diversos modos de surgirem as forças de coesão, como as formas de persuasão, religiões, etc., as formas de constrangimento, Estado em todas as suas modalidades, a moral sobre alguns aspectos, etc., e as trocas de vantagens, interesses comuns criados, relações de parentesco em parte, etc. O Kratos, estruturado num organismo centralizador de poder com graus de centralização que correspondem à alternância de processos históricos dos ciclos culturais, como ainda veremos, é o que caracteriza propriamente a cracia, que realiza a cratesis, a ação de dominar politicamente, dominar sobre diversos estratos da estrutura social. Ou seja, se encontra vários exemplos na história, um exercício de um grupo que exerce um poder muito forçativo de, teoricamente, coesão social,
Seria uma espécie de assim, uma ordem que visa um bem, né, em tese, de um povo específico. Tá? O Kratos estrutura-se, porém, em formas diversas. Configurativas, que têm nascimento, desenvolvimento e depreciamento segundo os ciclos históricos. Se considerarmos, por exemplo, os 4 períodos dos ciclos históricos estabelecidos por Spengler, tá? Foi um filósofo da história, tá bom? Mexeu com muita área de filosofia da história, a mesma linha de pesquisa do Toynbee, do Eric Fuglin, etc. Tá? Do Mumford, por aí vai. Até mesmo alguns autores mais recentes, como Murray Rothbard, Hans Hermann Hoppe, Ludwig von Mises, alguns autores ali que mexem na área do marxismo, né? Erich Fromm, Ernst Bloch, Gallo Ducati, alguns autores também que mexem na área de filosofia do direito, por exemplo, Georg Della Vecchia, o que mais que tem de interessante? Carlsen nem tanto. Paul Thorpe, Hildebrandt, alguns empiristas escandinavos, como por exemplo Karl Oliver Krona, Alf Ross e por aí vai, tá? Podemos incluir neles 3 fases cráticas correspondentes. Ao processo juvenil de formação de uma cultura, temos 3 fases cráticas, nitidamente distinguíveis na história, apesar de suas raízes e prolongamentos interseccionarem-se com outras. Primeira, teocrática. Toda cultura, quando se estrutura tensionalmente, o faz sob uma forma teocrática. A divindade dá as leis que regulam a ordem social. Um iluminado figura que se torna mítica e que se esfuma entre o histórico e o lendário. Recebe da divindade a lei aplicável à nova sociedade. Essa figura humana pode ser divinizada. Né? Você pode ver, por exemplo, no caso de Hammurabi. Né? Aparece como um deus ou um homem, que ascende a privar com a divindade. Rama entre os árias, Maomé entre os árabes, Moisés entre os judeus, Jesus Cristo entre os cristãos, Tote, ou Hermes Trismegisto, entre os egípcios. São homens divinos ou divindades encarnadas que dão a nova lei, a nova ordem. Isso aparece em várias culturas, né? Um deus que se faz homem, ou um homem que é divino e que traz uma nova coesão estrutural. Aqui o Mário não está entrando no mérito de qual religião certa ou não, ele está analisando a história e está vendo que várias sociedades se organizaram através de um deus homem, por assim dizer. Apesar que no cristianismo, isso o Mário explica num outro livro, essa ideia da figura encarnada de Cristo, né, de um deus vivo, numa figura humana, ela é, do ponto de vista filosófico, muito mais complexa do que as outras crenças anteriores ao cristianismo. Tá? Mas isso é uma discussão para outra circunstância. A sociedade estrutura-se numa coesão dada pelo consensus. O Kratos é usado pelo guia sem restrições. É uma forma de absolutismo aceita e não totalmente imposta, porque se funda no consensus e no reconhecimento da divindade, que escolhe um intérprete que traduz em língua humana a vontade divina. Em torno dessa personagem divina, presente muitas vezes em corpo ou presente em espírito, estrutura-se uma ordem de homens hieráticos, santificados, que cumprem e fazem cumprir a lei. É aqui que, progressivamente, se estrutura a segunda fase crática. Hierocracia, hieros, santo. Né? Os homens santificados, sacerdotes, estruturam o Kratos social. São os representantes e cumpridores da lei. Nesse período, os do Brahmin, dos hindus, dos grandes sacerdotes no Egito, com correspondência em todas as outras culturas, a gente pode pensar também nos fariseus, já desnecessários de citar, que se prolonga por um tempo maior ou menor, surgem os grandes choques entre os ortodoxos e os heréticos. Lembramos-nos dos Charvakas na Índia, gnósticos e heréticos no cristianismo, etc. Essas heresias conhecem toda a gama de afirmações, desde as mais intransigentes, puristas da lei, até as que a negam. É nesse período que surgem movimentos de opiniões destrutivas da própria lei. Ideias materialistas, movimentos anticlericalistas atuam de forma eficiente e enérgica aqui. Conhecemos essa fase na nossa cultura e em outras culturas, como na hindu,
Temos a luta dos Charvakas, budistas, dos materialistas como os Keshakambalin, né? Dos indiferentistas como Kasyapa, que provocam a ênfase ética dos jainistas. Impõe-se então nesse momento de refluxo de coesão religiosa um movimento de fluxo ético, de espiritualidade mais agressiva para manter a ordem de coesão. Os jainistas, os rishis da Índia, o ascetismo ocidental são exemplos, como correspondências em todas as culturas, fáceis de se encontrar. Essa atividade gesta a formação de uma terceira fase crática, aretocracia, de arete, virtude. O kratos é dominado pelo homem virtuoso, sentido grego do termo, corajosos, impetuosos na fé, que unem a força material à força da fé. Já não é o poder apenas dos sacerdotes, dos homens dotados de sácer, de sacralidade, em sentido puramente regular, mas a sacralidade que a vida temporal também aponta pelo cumprimento dos princípios éticos religiosos e virtuosos, né? Então, ou seja, da teocracia passa para a responsabilidade dos sacerdotes e depois para homens elevados, que não precisa ter cunho somente religioso, mas que se divinizam de algum modo. Então vai materializando o ciclo cultural na medida que o tempo passa. São homens virtuosos. E aí entra um aspecto econômico aqui na quarta fase, né? E surge a primeira revolução que faz ascender ao Kratos a aristocracia, os melhores, Aristós. Exigem mais direitos e apostam-se pouco a pouco do poder temporal. Os choques entre estes e os sacerdotes são inevitáveis, e a figura centralizadora do poder que é referida desde as 3 primeiras fases por um representante supremo é o grande sacerdote, escolhido entre seus pares. Inicia-se neste período a preparação crescente da primeira grande revolução social, a aristocrática, que cria restrições ao poder. Bom, eu tenho um compromisso agora, daqui a poucos minutos, então vou ter que parar por aqui, tá? Aí qualquer coisa amanhã a gente continua. Eu leio todo dia, aí acaba rápido, né? Acho que tem umas 10 páginas ainda. Então é isso.